Fala galera, começando mais um Chá de Cadeira, eu sou o Cristiano e hoje eu tô com um convidado aqui super especial. Obrigado, Ricardo Bardal, pelo sim, né? Eu que agradeço o convite, né? Sempre é muito bom aí conversar, bater um papo com você. Isso aí, já vou falar um pouco desse cara que você vai conhecer, começando hoje, galera, uma série especial chamada Série Profissões, onde a gente vai explorar a fundo aí todo esse contexto das profissões, para você que tá aí, de repente, para fazer um vestibular ainda esse ano, ou para você que resolveu estudar, né, Ricardo? Vou voltar a estudar, o que eu vou fazer? Então, olha só que legal essa série, hoje começando com oftalmo. E olha, um grande oftalmo, literalmente. Tem quanto de altura, Ricardo? 1,94, eu falo de manhã, né? 1,94, né, Bruno? Ai. Mas antes de começar, galera, eu não posso deixar de falar da Baby Duck, o body mais confortável do Brasil, disparado. Uma receita exclusiva guardada a 7 chaves há mais de 30 anos. 2 receitas de malha, 100% algodão, que seu bebê agradece e o papai e a mamãe também. Vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo, Duck15, para você usar aí no site e com 15% de desconto. Beleza? Então bora lá. Ricardo Bardal, marido da Estela, pai das gêmeas Isabela e Manuela e oftalmo. Grande oftalmo. E músico também, né, Bruno? De novo. Nas horas vagas, né? Nas horas vagas. Cara, então vamos explorar esse mundo dos olhos, né? Esse mundo dos olhos que eu tô curiosíssimo. Bom, pra galera que não conhece, né? A gente que é daqui da cidade, sabe toda a trajetória aí da família Bardal, do seu pai, que acredito eu que teve um peso muito grande nessa decisão pra você se tornar um oftalmo também. Sim, correto? sim. Quantos anos de história? Esse ano a clínica completa 50 anos, né? Então eles vieram pra cá, o pai e a mãe, em 1975. 75? Não é nem nascido, 75, é. E é uma história assim que a gente vem continuando e assim sempre dando muito valor no que já foi feito e acrescentando toda vez, todo ano, um pouco mais de tecnologia, sempre conhecimento, para que a gente possa... O seu pai já veio, em 75, já abriu a clínica Bardal, naquele mesmo local ali. Não. Era onde era o Salão Azul, era em cima. Então ele começou no centro lá, ali, então. Bem no centro. Tem até hoje, tem lá o letreiro lá, tá guardado lá de recordação. Olha que bacana. E você é de que ano? Eu sou de 86. Então, 11 anos depois... Isso. Na verdade... O Bardalzinho nasceu. Eu brinco e falo que eu fui nascer em Curitiba, mas a minha vida inteira eu morei aqui, né? Saí daqui pra estudar e depois terminei e voltei pra cá. Então, e essa referência do teu pai, você já, com que idade você já falou assim, eu vou ser oftalmo, É uma coisa muito, assim... gostosa de contar, assim, e traz boas lembranças, né? Quando eu era pequeno, levava a gente pra chácara, e aí ele trazia uns olhos de porco, assim, e dava umas pinças antigas, e falava assim, ó, você quer testar aqui? E eu sempre gostei, daí eu tinha uma caixinha que ele deixava umas pinças velhas lá, antigas, que era só pra eu mexer e eu achava aquilo. Ia ter feira de ciências na escola, o que eu ia fazer? Levava um olho de porco aberto. Olha, então eu gostava. Só que legal. A minha esposa brinca e fala assim, eu ganhava um chocalho, você ganhava umas pinças, né? Uns aparelhos antigos. Falei, acho que Mas na faculdade, a gente vai fazendo um contraponto de futuro e passado, que é legal isso aí, de presente também. Na faculdade, o olho de porco é usado ou não? Não tem nada a ver? Não. Pra fazer lá a mão na massa, como é que é? Na verdade, sim. A faculdade de oftalmologia, ela ocupa uma pequeníssima parte, né? Então, as aulas de anatomia, em geral, são com humanos mesmo, né? Uhum. As aulas de cirúrgica, lá no começo, lá no 3º ano, você tem realmente animais, porcos. Bom, eu já me formei faz... foi em 2011, então talvez muita coisa possa ter mudado nesse tempo. Mas assim... A oftalmologia em si, até hoje, eu tendo muitos pacientes que são estudantes de medicina, né? E eles falam, nossa, oftalmo é muito pouco, eu quase não via na faculdade. Então é uma coisa que realmente, para quem não tem já uma referência, mesmo fazendo medicina, conhece muito pouco da oftalmologia durante a faculdade. O que você acha que é isso? É falta, talvez, de
não diria divulgação. Talvez um podcast como esse pode ser uma diferença para a pessoa que não... Pode, mas é que a medicina não é muito falado. A medicina é muito grande. Uhum. E a oftalmologia, ela é muito, muito específica. Então, como na faculdade, não é apresentado tudo à profundidade. Então, se apresenta de tudo. Mas em algumas áreas, para você querer ir atrás, você tem que querer. Você tem que se dedicar àquilo. Então, não é entregue tudo ali de mão beijada. Você precisa ir atrás. Então, quando você se apaixona por alguma coisa, você gosta, naturalmente você vai atrás. E isso que eu mesmo tendo a referência, né? Então dos pais ali, tudo. Exatamente. Então, assim, quando você eu tava teve lá escolha, né? Você poderia ter ido pro outro. Perfeito, assim. Caminho, e né? aí, no momento que eu podia fazer um estágio fora em oftalmologia, lá no 4º ano eu queria. E muitos amigos meus falaram: não quero saber disso, não gosto de olho, não. Rapaz do céu. Vamos falando assim de mercado, tá? Hoje um médico recém-formado, assim, ele consegue ir legal, vamos colocar assim, financeiramente comparado com uma outra especialidade. Porque às vezes a galera, acho que assim, não sei se tem esse peso, né? A gente tá falando de profissão, acho que é justamente pra isso. Galera, mas antes disso, eu tenho que falar pra você, hein? Se inscreve no canal, o bate-papo tá legal, tá nem começando, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série Profissões e compartilha esse vídeo pra ajudar o YouTube a entregar cada vez mais, tá? Então você acha assim que... E a galera acha que vai pensando em grana, né? A gente tem que falar grana, né? Você, eu sei que é um cara que tem um sucesso aí na sua área, mas comparando hoje com o cara se formou hoje, qual que é dentro da medicina que a galera já sai com um passo um pouco na frente, mas depois se alcança de qualquer maneira? Talvez a grande barreira da oftalmologia, isso do começo até qualquer parte da oftalmologia que você tiver, é o investimento que você tem em aparelhos. Esse é o BO, então. E isso é o que acaba limitando muito e talvez se tornando desinteressante para muitas pessoas. É muito caro. É muito caro. Tá, vamos falar de números aí. Nós estamos hoje em 2025, viu, galera? Pra você que tá vendo esse podcast em 2050, não vai pegar essa referência aí. Quanto custa hoje pra montar um consultório? Consultório. O cara saiu da faculdade hoje, pra montar em 2026. Vai gastar o quê? Um consultório básico? Básico. Talvez uns 100 mil reais. 100 mil reais. 100 mil. Assim... Você tá com o teu consultório pronto, tá tudo bonitinho, tem que comprar um aparelho para colocar ali, né? Então, muitos colegas que estão iniciando e que talvez não tenham essa a visão se ele vai estar inserido no mercado de forma adequada, o que se opta é realmente você trabalhar em um hospital. Ou numa clínica que já tem formado. Então ele acaba alugando uma sala, acaba pagando por atendimento. Então existem vários modelos possíveis, né? Mas você montar o seu consultório e para você fazer um óculos, né? Você partir de 100 mil reais, lógico, né, Cristiano? Assim, se você pegar e comprar uma maletinha e fazer, você faz, mas é muito diferente, né? A precisão que você tem. Na nossa área, assim, existe uma cobrança muito grande de precisão. Então, para você chegar nisso, é aí que entra o investimento. Tá, e hoje, vamos supor, no nível que você tá lá já, qual que seria hoje um equipamento mais caro que se o cara, depois que ele for subindo, ele precisa de ter hoje, senão ele tá fora do mercado? O que você tem, por exemplo, que um concorrente... Por exemplo, assim, ó, se a gente... essa semana a gente recebeu um aparelho novo, uma tomografia de córnea. Hoje uma tomografia de córnea vai estar custando em torno de 350 mil, 400 mil. Mas isso, assim, é um exame da córnea. Eu tenho a microscopia especular, eu tenho a topografia, eu tenho a paquimetria, eu tenho a tomografia da córnea. Então isso só para analisar a córnea. E você atender, então hoje com a tua clínica você acaba conseguindo fazer uma prestação quase de serviço para um outro oftalmo, por exemplo. Sim, a gente tem muitos pacientes que vêm, porque uma grande vantagem que a gente tem ali, lógico, além do nome, toda a história, acaba que nós estamos em 4 oftalmologistas, né? Então tem minhas 2 irmãs, a minha esposa e eu, cada uma na sua subespecialidade, e além de conseguir atender o paciente de forma mais completa, eu não preciso encaminhar esse paciente para outros lugares, eu consigo fazer ali. Acaba que se você consegue gerir isso de uma forma interessante, você acaba dividindo esse custo de implantação. Então, um oftalmologista que está sozinho é mais difícil, não tem jeito. Se eu tivesse sozinho, eu também não teria essa possibilidade, como tantos outros. Tá, vamos falar assim de tempo de produção, né? Que para explorar um pouco a questão do
tentar pegar um pouco da tua rotina. O cara que vai... Você divide a tua rotina hoje em atendimento, seria a consulta e a cirurgia. É isso. E o pós, então é o antes? Uma das coisas que eu mais gosto da oftalmologia é que é uma especialidade, assim, das mais completas. Uhum. Então você tem especialidades que são só clínicas. Uhum. Então ele vai cuidar daquela parte clínica e se tiver alguma coisa cirúrgica, ele vai encaminhar para um colega cirurgião. Ou ele tem a parte clínica, ele precisa de um exame complementar, ele vai encaminhar para um colega radiologista fazer isso. Fazer. Já a oftalmologia funciona absolutamente diferente disso. Então você tem... isso é uma das coisas que mais eu gosto da oftalma, é isso. Você já resolve o BO tudo ali dentro, Exatamente. Né? Então assim, eu atendo a parte clínica. Vai fazer um óculos, puxa, identifiquei que tem um nervo que é suspeito de glaucoma. Então tem que fazer exames. E vai fazer lá um campo visual, um OCT, uma retinografia. E isso vai vir para mim. Então eu laudo. E aí, puxa, identifiquei que nós precisamos fazer um laser nesse olho. Então só fazer Então você mesmo lauda. Não precisa de ter lá um especialista em imagem, por exemplo, lá um radiologista. Não precisa. Não, então, por exemplo, exames que são do segmento posterior, quem faz o laudo é retinólogo. Então, uma das minhas 2 irmãs é especialista em retina. Então ela faz esse laudo. A minha especialidade é segmento anterior. Então, os exames de segmento anterior eu laudo. E tá aí outra vantagem da gente estar em mais oftalmologistas, justamente porque um consegue dar conta de uma área. Hoje alguém dá conta de, não, eu faço os laudos da tomografia de córnea, eu faço os laudos da tomografia de retina, eu faço os da campimetria, acaba que você não consegue tá atualizado em conhecimento para tudo isso. Entendi. Então, assim, a rotina é na parte clínica. E aí tem a parte cirúrgica. E a cirúrgica. Lá. Por exemplo, o que eu mais gosto de fazer é catarata, cirurgia para tirar grau, laser para corrigir as deficiências de grau, de óculos, né? Então, eu tenho esses pacientes que identifico, tem indicação, querem fazer, eu levo para o centro cirúrgico, eu opero esses pacientes, eu acompanho o pós-operatório. E a cirurgia faz na clínica ou tem que ir no hospital? A gente tem uma parceria com o VIP aqui, o hospital, então a gente tem o centro cirúrgico nosso montado ali. Então, todo equipamento que a gente trouxe para cá e a gente utiliza ali o centro cirúrgico do hospital. Entendi. Mas só cortando. Mas o paciente não precisa dormir. Dormir, isso que eu ia falar. Não precisa ficar lá internado. Isso era antigamente. O pai construiu ali a clínica. Se você for ver, né, tem 3 pavimentos. No segundo pavimento a gente tinha lá, hoje já não mais, porque a gente remodelou, né? Mas tinham quartos. Porque a realidade daquela época era que o paciente fazia a catarata e teria que ficar internado. Então foi pensado para isso, mas isso não existe faz... Imagina, foi construído aquilo em 1980, né? De lá para cá, a pessoa ficava lá, o paciente ficava lá teria 1 dia, 2 dias, teria que 3 ficar dias. internado. Ricardo, olhando assim pra linha do tempo, né? Vamos imaginar de quando você se formou em 2011, né? Você falou. E para hoje, 2025. E a galera que está entrando ainda nessa profissão agora, 2026. O que mais aumentou vamos supor assim, o que tem mais hoje, a maior demanda que era antigamente, olhando um pouco assim, já olhando um pouco pro lado de excesso de tela, o que aumentou e o que permaneceu, assim? Vamos dizer assim, catarata sempre foi, sempre vai ser e assim, acho que não tem nada que vai... O que dá a catarata? É a genética? Na verdade é a idade, né? Do mesmo jeito que começa a surgir cabelo branco, começa a surgir umas ruguinhas, o cristalino, ele deixa de ser cristalino e acaba ficando opaco. Né? Então isso acaba causando catarata. Mas a catarata, ela é o que ela é? É uma lentezinha, ela parece... Pensa mais ou menos como se fosse uma lentilha, um pouquinho maior. Entendi. Né? E ela é transparente, ela é que nem um cristal. Ela vai por cima não, ela vai surgindo ali. Não, a gente tem a córnea, que é a primeira lente do olho, essa que a gente vê pra fora. Aí tem a íris, que é o coloridinho, que abre e fecha. E atrás da íris a gente tem essa lentezinha. E essa lentezinha, ela é transparente. Mas com a ação do sol, do tempo, de oxidação... Como se fosse um farol do carro, vai perdendo a... isso aí, vai ficando amarelado. Vai ficando amarelado. Então, a catarata é isso aí. Ela vai ficando fosca, né? Vai perdendo o brilho. Isso. E aí você tem que dar uma polida, vamos dizer assim. Né? Na verdade, a gente
antigamente se removia a catarata inteira, né, junto com cápsula e tudo, e as pessoas não tinham que usar um óculos fundo de garrafa. Hoje, né, já há algum tempo, isso foi cada ano que passa vai ficando cada vez menos invasivo, mais moderno, enfim. Você remove o miolo dela. E aí, quando você faz a limpeza e coloca uma lente ali, aí você devolve a visão. E aí o fundo de garrafa era porque a pessoa perdia a visão. A nossa córnea tem em torno de 45 graus, 43 graus. Isso falando em óculos mesmo, também, assim, pra comparar. E o nosso cristalino tem em torno de 20 graus. Então, se eu removo o cristalino, eu tenho que colocar um óculos de 15, 20 graus nessa paciente. Entendi. Né? E com o advento das lentes, e elas melhoraram muito, hoje a gente consegue tirar até de perto e de longe. Eu consigo colocar uma lente multifocal dentro do olho. Então, toda essa precisão, todos esses aparelhos, eles vêm justamente porque tudo que o paciente chegar e falar, eu não quero mais usar óculos. E aí a gente tem que realmente se utilizar da melhor tecnologia possível para você conseguir chegar nesse resultado. Então, entrando na questão de mercado, a demanda hoje desse resultado é muito alta. E se eu não tiver à frente disso, se eu não tiver preciso o suficiente, eu saio fora do mercado. Exato. Porque daí um erro ali, né? Mas voltando ali, então a catarata hoje é disparado ainda. Sim. Agora, se for falar assim, o que aumentou, vamos lá, o que tinha pouco e o que aumentou. Quando eu estava lá na faculdade, isso não faz muito tempo, mas também não foi ontem, a gente quase não via criança míope. Quase não via. Quando chamava alguém, não pode ser. Não pode ser, não, míope, criança míope é muito difícil. E hoje é o que mais se vê. E o que é a miopia, então? A miopia é quando o olho tem uma deficiência de enxergar para longe. E eu preciso colocar lentes corretivas negativas. Então, assim, -1, -2, -3. E isso é a miopia. E o grande vilão, e isso é bem estudado, e assim, tem vários e vários trabalhos que comprovam isso, a relação direta é a relação do tempo de uso de tela, principalmente as crianças que ficam muito próximas, e o desenvolvimento de miopia. Minhas filhas, todo mundo, né? Mas eu percebo assim, principalmente as mais novas, ela fica muito próxima. Então a miopia, vamos dizer assim, o olho da criança acostuma com aquela distância ali de 1 palmo, mais ou menos, e ele perde essa capacidade de focar um pouquinho mais longe. Na verdade, acaba gerando um distúrbio no crescimento desse olho. Esse olho, ele tende a crescer, quando fica com esse foco fixo muito para perto, ele tende a crescer mais do que deveria. Então, o olho que era para ter 22 milímetros vai ter 23, 24 milímetros, e às vezes uma criança muito nova. E esse distúrbio vem todo por conta desse foco excessivo para perto. Tanto é que hoje uma das tecnologias que se usa para tentar conter o avanço do grau nessas crianças, pré-adolescentes, adolescentes, enfim, existem lentes específicas que causam defocos na periferia, justamente para tentar jogar esse foco numa parte diferente da retina e tentar trazer para a normalidade o crescimento do olho. Então é um óculos para isso. Entendi. Existe alguma tela hoje que você recomendaria? Você, olha, pode usar com esse percentual de luminosidade do celular. Existe alguma coisa segura, inventada ou não? O que a gente sempre recomenda, e essa pergunta é muito frequente, é assim: quanto menor o tempo de tela, mais longe o tempo de tela e menor for a luminosidade, melhor. Outra coisa também é variação da luminosidade da sala. Então, sala muito escura, com a tela muito clara. Sempre um balanço disso acaba ajudando um pouco mais. Mas não tem assim se eu colocar um óculos com filtro para luz LED, eu digo, olha, reduz o tempo de tela. E a criança diagnosticada com a miopia, qual que é o caminho? Vamos supor que ela vai hoje no consultório. Primeira coisa é reduzir o tempo de tela. Segundo, e aí depois? Aí a gente vai ter que entender se essa criança está tendo um aumento desse grau de forma normal ou anormal. Porque o míope, a gente sabe que conforme cresce, o olho cresce, ele vai se tornar mais míope. Então, vai aumentar. Agora, ele está aumentando num ritmo maior, mais acelerado, ou num ritmo normal? Se ele estiver aumentando num ritmo mais acelerado, a gente pode utilizar essas lentes de defocos e pode utilizar também, tem colírios que a gente consegue, tem resultados muito bons para tentar conter esse aumento de grau. E falando um pouco lá das cataratas de novo ali, a quantidade de a catarata é uma coisa assim inerente, vamos dizer assim, ou tem gente que não tem, assim, ou a maioria vai ter um probleminha desse. Às vezes. Já tô preocupado, às vezes, eu tô pensando em mim aqui, né? Eu falo que ter catarata é um privilégio.
né? Só tem catarata quem ganha idade. Isso que eu falo. Qual que é a idade hoje? Mas minha bisavó tem Exceção. 95 anos. Tudo bem, ela é exceção. Mas do mesmo jeito que surgir cabelo branco, vai surgir catarata. Agora, não significa que tem catarata que eu preciso operar essa catarata. Entendi. Talvez isso também seja uma coisa que os pacientes têm muito receio. Na hora que eu falo assim, olha, a senhora tá com um começo de catarata. Tem gente que se assusta, porque pensa, não, vai ter que operar. Não, mas ainda não é hora. Quando que eu vou ter que operar? Bom, aí nós vamos ter que entender como é que tá essa visão, qual que é o objetivo desse paciente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que tem 5 graus de hipermetropia, tá com uma catarata inicial, já tem seus 60 anos, aquele óculos grosso, puxa, se eu fizer uma cirurgia, nesse paciente é aquele que me traz mais uns 10. Porque você tira a catarata, você tira o grau e deixa o cara feliz. Deixa o cara sem óculos. Entendeu? Agora você pega um paciente que tem uma catarata, não tem grau pra longe. A visão dele tá 100%, 99,8%. Pra que eu vou mexer nesse paciente? Observa, cuida. E vai, a hora que chegar, a hora certa, a gente vai lá e faz a catarata. Qual que é a linha de corte hoje da idade, assim, que o cara já começa a ficar um pouco atrapalhado? Assim, depende muito, assim, primeiro, história familiar. Então, às vezes você tem famílias que têm catarata muito cedo. A partir dos 55, 60, né? Mas eu acho que outros colegas também devem estar notando isso. Eu conversei com uns 2, 3 colegas disso. A gente tem visto pacientes jovens com catarata com mais frequência do que eu vi alguns anos atrás. Até ela também, ela não chega a fazer isso. Não, pra catarata não. Não, seria mais a miopia mesmo. Não. Esses dias eu operei uma paciente com 33. E catarata, não é pequena não. Né? Então assim, mas vamos lá, vamos pensar no normal. 55 anos, 60. Então, meu amigo, se tem 55 anos, não tem gente... Né? Mas tem pacientes que eu vou operar com 70, com 80. Esses dias eu operei um senhorzinho com 98. Aí eu falei, mas por que o senhor deixou? Eu falei, doutor, eu tinha muito medo. Só que agora eu não tô conseguindo ver ninguém. E aí eu quero operar. Aí ele tomou coragem, operou o primeiro, ele veio no primeiro dia pós-operatório e falou, doutor, quero marcar o outro. E aí a operação, como é que é a cirurgia hoje? Principalmente pra galera que tá aí, pra você estudante, né, que tá com... Será que como é que é uma cirurgia de olho hoje? A pessoa tem que tomar anestesia geral, por exemplo? Não tem que tomar anestesia geral. E assim, voltando lá naquela ideia do estudante de medicina, às vezes você tem que... Nossa, nunca vi. E o cara tá lá no final do curso. E não viu nada. Ainda não viu. Mas a cirurgia de catarata, então, hoje se faz por incisões pequenas, não tem sangramento. E a anestesia local. Eu gosto de fazer uma sedação no paciente, tá? Eu tenho sempre anestesista comigo, lá o Dr. Renan, que é... Né? E a sedação é pra pessoa dar uma dormidinha ali ou não? Isso, ela dorme. A gente chama de sedação consciente. Então é aquele soninho que se eu chamar, a pessoa responde. Entendi. Não é pesado, mas imagine você, eu falando assim, fique tranquilinho, deite aqui, que eu vou operar o seu olho, não se mexa. Puxa, velho. Né? Então, às vezes, a tensão disso é muito Isso ruim. não se mexe. Tem algum suporte na cabeça que tem que prender? A gente tem, sim, suporte pra isso. Né? A pessoa dá uma... Não. É perigosíssimo. Não. Então, tem um suporte pra isso. E também, essa sedação vem muito pra isso. Quando faz essa sedação na quantidade adequada... Um pouco. Nossa, aí fica uma paz. Tem uns que até dorme. Tem uma paz. E tem alguma, tipo assim, vamos falar assim, cor dos olhos, tem aquela lenda que os olhos mais claros tem um pouco mais mais frágil, tem isso também ou não? Ou é lenda, é mito isso aí? Cor dos olhos é somente variação da quantidade de melanina. Então, eu tenho muita melanina, esse olho vai ser bem escuro. Um pouco menos, vai ser marrom, mel, verde, azul, né? Então, quando eu tenho mais melanina, eu tenho mais cor. Menos melanina, menos cor. E é isso. Não é que tem um pigmento verde, um pigmento azul, pigmento... Mas eu preciso de cuidar mais se eu tenho um olho muito claro, por exemplo. Veja, imagina quem é bem branquinho, assim, né? Aquelas peles muito claras, assim. Tem que passar o filtro. Mais filtro. Por quê? Porque é uma pele mais suscetível, ela tem menos proteção. O olho é a mesma coisa, né? E no olho a gente não consegue passar um filtro, mas você consegue usar um óculos de boa qualidade. Por que eu digo isso? O que tem que entender é que o óculos não pode ser um óculos escuro. Não é isso que faz ele ter uma proteção.
O que faz é ele ter um filtro adequado. Então, se eu tenho um óculos que é só escuro e não tem filtragem adequada, é até pior, porque eu acabo abrindo mais a pupila e entrando mais raios nocivos. Então, por isso que eu sempre friso assim meu paciente, assim, ó, compra um óculos escuro de boa qualidade. Como é que eu vou saber? É procedência. Não adianta você achar que vai pagar 15, 20 reais num óculos que vai de sol. Se o oftalmo hoje ele quiser ir pro lado do empreendedorismo, não sei se isso aí tem alguma coisa, aquela coisa do conflito de interesse, vamos dizer assim, se isso é legal, é visto como... Existe oftalmo que tenha uma ótica? Ou... Tem. Ou dá esse conflito, às vezes? É muito complicado essa... Até pra administrar, vamos dizer assim. Porque né? Se você é um empreendedor, vamos lá, eu sou um empresário, eu tenho uma rede de óticas e eu não indico, não faço nada. Vai ter uma visão. Agora o cara tem uma ótica dentro da clínica dele. Né? Isso gera um conflito de interesse, não tem jeito. É isso que eu ia falar. Então, assim, normalmente a pessoa que vai estudar medicina, né, vai pro caminho, ela vai para ser médico. Hoje a gente ou se a pessoa que quiser empreender, né? Você que não é médico, você não quer, mas a pessoa quer ir pro mercado, vamos supor, da visão, é um mercado riquíssimo, vamos dizer assim, que tem abre muitas portas, né? E hoje, assim, a gente tem, não só na oftalmologia, mas em qualquer área, você vê que tem muita gente querendo fazer o que não é bem do ramo, você tá entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de ótica, óculos, médico. Não tem como dissociar uma coisa da outra, é impossível. Se eu não tenho uma boa relação, né, e a gente tem, graças a Deus, com todas as óticas aqui, eu preciso fazer uma troca, um ajuste de grau, eu preciso que o meu paciente faça uma medida diferente, eu tenho que ter ali um respaldo ali. Né? Mais ou menos como um médico, como uma farmácia, com um laboratório, né? Então você tem que poder ter a possibilidade de você ligar, esse paciente que é um pouquinho diferente e tal. Então isso não há como dissociar. Agora, essa questão de passar desse ponto realmente não é legal. Tá, e o óculos Xing Ling, que às vezes o pessoal tem na bolsa, que às vezes aquela coisa de leva um no porta-luva, vai que quebra, tem que ter um reserva. Vamos lá. Tem uns restaurantes que eu acho que você vai viajar, mas você chega lá, tem os óculos lá, pra você ver a conta, né? Assim. A pessoa esquece. Menu. Você anda com o teu carro sem step ou sem ter um sistema para te salvar? Não tem como. Por quê? Porque se você não tiver um step ou se não tiver um sistema para encher, um run flat, alguma coisa, e você furar o pneu, você tá na roça, não tem o que você fazer. E só sabe como depende de um óculos quem depende dele. Então, às vezes o paciente tem aquele óculos todo certinho, bonitinho e cai, quebra, perde, alguma coisa acontece. Então, essas lupas de aumento, elas entram justamente nesse step. Puxa, perdi meu óculos, né? Ele não consegue ver o celular, tem gente que não consegue saber quem tá ligando. Então ele precisa ter isso daí, aí ele vai lá, liga no oftalmo, perdi meu óculos e tô tendo que me virar aqui com o step. Mas você também não vai viajar com o step, concorda? Então ele tem a sua função, né? Você vai no aeroporto, tá cheio lá de óculos, isso há muito tempo. Ricardo, vamos supor assim, toda pessoa que usa óculos, se ela quisesse fazer uma cirurgia para resolver e não usar mais óculos, tem umas que não tem solução. Não é que não tem solução. Dependendo, eu tenho que ter idade para isso, eu tenho que ter um formato do olho para isso, eu tenho que ter uma técnica que encaixe naquele problema. Não tem uma receita de bolo. Mas assim, às vezes você tem muitos pacientes. Esses dias tem uma paciente que veio lá de Joinville, que a irmã dela operou, a outra irmã dela operou comigo, ela veio e disse, doutor, vim aqui pra operar. E ela queria fazer uma cirurgia para tirar o óculos de perto e de longe. Fizemos alguns exames, todos bons. Na hora que nós chegamos ali para a medida ali da córnea, né, ela tinha uma irregularidade bem central. Então eu já sei que nesse paciente talvez ele não tenha o melhor resultado. E às vezes você tem pacientes assim e eles falam, não, doutor, eu tô entendendo que eu tenho uma limitação e eu quero fazer essa cirurgia, mas tudo bem. Vai correr o risco. Se não houver uma contraindicação médica, né, e esse paciente está ciente de que a gente pode ter uma limitação de resultado, tudo bem. Mas esse paciente não, ela veio porque ela queria se livrar dos óculos. Eu falei, olha, essa lente do mesmo jeito que a gente fez não vai atingir o resultado que a senhora quer. Ela, puxa vida, ficou triste, mas é melhor eu conversar isso antes do que depois. Você falou da parte que você mais gosta até da cirurgia, né? Tem no caso assim, a quantidade de cirurgias é a catarata. E qual que é a parte mais, na tua visão, né? Na tua visão deu um trocadilho. Na tua visão, assim, qual que é a parte mais chata, na tua visão, assim, da tua profissão? Que você
quando chega esse BO, você fala, nossa, você para, se concentra, respira, porque é um negócio que você tem que estar bem concentrado para resolver. E é um negócio que tem que estar ali. Eu acho que até não posso dizer que é mais chato, Uhum. né? Mas eu acho mais delicado. Uhum. E é você tratar de complicações de outros colegas. Entendi. É consertar o carro que já foi para 3 oficinas. E eu sou sempre assim, falo, olha, volta no colega que te operou, tá? Eu tenho muito, assim, cuidado. Eu não sou dono da verdade, acho que ninguém é. Né? Então eu não sei, eu falo pro paciente, eu não tava lá na hora da cirurgia, eu não sei o que é. Eu tento fazer com que esse paciente realmente, não, esgotou, doutor, eu não quero. Aí tudo bem, a gente vai lá e trata. Mas talvez seja o terreno mais delicado para se pisar, porque você já tem um paciente fragilizado, já tem um paciente ali que realmente teve um problema, e existe, isso não há como negar que exista. Então, e depois que as pessoas vão pegando confiança no que você faz, você vai recebendo cada vez coisa mais complicada, né? Tem dias, às vezes eu falo, cadê aqueles óculos normais, só -1, -2, né? Entendi, então, porque você vai virando referência e a pessoa fala assim, doutor, já passei ali, passei a colar e eu quero que você resolva. Doutor, o senhor é o 5º oftalmologista que está ouvindo. Ai, meu Deus, aí te arrepia, né? É uma coisa que já fica... Falo, vamos tentar que não haja o 6º, então... Mas isso eu acredito que em todas as profissões, quando você vai fazer um retrabalho, vamos dizer assim, né? Acho que tá um nome mais popular assim, todo retrabalho ele é complicado, né? Porque você não vai fazer uma coisa que já foi feita, né? E aí não é uma coisa do zero ali, né? Tá uma construção. Então eu acredito que... E a parte que mais prazerosa é a cirurgia de catarata. Você falou assim, a mais prazerosa. Quando você fez a medicina lá, em 2011, você estudou, só pra gente recapitular, quantos anos de medicina então, depois? 6 anos de medicina, mais 3 anos de oftalmologia, mais 1 ano de subespecialidade. E você continua estudando todo ano e todo mês e aprendendo coisa nova. Quantos anos de sub? Sub, 1 ano. Há 1 ano. 1 ano. Explicando em, assim... Na verdade, pra 2. Galera, na verdade, 2, mas é que 1 ano full, assim. Você fez a especialização 3 anos. 3 anos. Então, na especialização, mão na massa daí. Mão na massa. Mas tem a parte teórica também, ou não? Tem. Você Porque tem que tem que entrar, estudar, não tem como. mas Isso é praticamente uma outra faculdade. Perfeito, porque, como eu disse pra você, a medicina é tão grande, que não é por falta de cuidado, de não apresentar, mas é que é uma área tão específica, mais ou menos fala assim, o que você conhece de radioterapia? Né? Então, assim, você tem áreas muito específicas. Então, eu acho que é certo. Eu acho que tem que sair da faculdade de medicina sabendo tratar pressão alta, diabetes, diagnosticar infarto, AVC, suspeitar de uma tuberculose. Eu acho que, sabe, assim, você é médico, né? Porque se você não tiver essa base, o que né? E aí, não, mas eu quero saber sobre intervenção cardiológica. Especialidade. Subespecialidade. Seria sub ainda. Então, nesse caso, eles vão começar, então... Quero colocar anel de Ferrara com laser de femtosegundo. Pera lá, você vai ser médico, vai fazer oftalmologia, você vai fazer uma subespecialidade no segmento anterior, e aí depois disso você vai fazer mais e mais cursos para você se inteirar disso, e como você está lá na ponta da corda, é algo que evolui muito rápido. Então isso que daí já muda a tecnologia, muda material. Perfeito. Então assim, equipamento. Essa ponta da corda que a gente acaba tentando buscar, ela é a que caminha mais rápido. Então por isso que tem que estar todo dia. Hoje de manhã, esse novo aparelho, a gente faz um treinamento todo novo, com esse aparelho novo, e você fala, puxa vida, quanta coisa que eu consigo adicionar na minha prática. Né? Então você nunca sabe de tudo. Então, Ricardo Bardal é especialista. Qual que é a tua especialidade hoje? Cirurgia de segmento anterior. Então, o que é segmento anterior? Segmento anterior é o que vem ali do cristalino pra frente. Então, catarata, refrativa, crosslinking, anel. Então, a tua especialidade é essa hoje. Isso. Então, para você chegar nessa especialidade, foi 6 anos de medicina, 3 de especialização. E voltando na especialização, quando eu entro na sala de aula, eu só vou falar, então, não vai ter mais matéria ali que vai puxar para
vamos supor, pra medicina geral ali seria. Isso é mais pro A gente tem pontos de contato, né? Então, por exemplo, a gente tinha lá um ambulatório só de reumato-oftalmologia. Então, a gente fazia junto com os reumatologistas e oftalmos. A gente tem muita... nesse ponto específico, tem uma relação muito grande. Então, você tem, sim, contato, você tem a parte clínica, mas aí você vai se aprofundar bem na oftalmologia. E dentro da oftalmologia, você pode escolher oculoplástica, glaucoma, segmento posterior. No segmento posterior você pode falar assim, não, eu sou clínico, sou cirúrgico. Segmento anterior, transplante de córnea, vias lacrimais, estrabismo, oftalmopediatria. Veja, isso vai se ramificando. O estrabismo hoje eu lembro que antigamente era mais, a gente via mais isso e era difícil de tratar, que falava. Hoje é mais fácil. Que a Estela não me escute e depois concorda com o que eu tô falando. É a especialidade dela. Ela é estrabóloga e oftalmopediatra, né? Então, assim, o estrabismo é uma cirurgia que funciona muito bem. Só que não são tantos oftalmologistas que se dedicam a isso. Se você for pegar, a maior parte de nós gosta da catarata, gosta da refrativa ou parte para retina. Mas o gostar é por causa da demanda, por causa, vamos supor assim, do mercado financeiro ou não? Um pouco eu acho que sim. Porque você vai olhar volume, você tem mais oferta de vaga, você tem tudo. Mas é que tem uma questão assim de paixão, assim. Na hora que você entra, que nem... eu conheci minha esposa na residência. Né? Então, a gente fazia cirurgia junto. Por que eu gostei de fazer catarata e ela gostou de oftalmopediatria? Eu tinha uma preceptora e disse, nossa, você opera bem estrabismo. Eu falei, não, deixa pra ela. Eu prefiro a catarata, né? Então, assim, é uma questão de paixão. Tudo que você fizer assim, você gosta do que você faz, vai ficar melhor. Não tem jeito. Posso pensar em mercado, posso pensar em definição disso. Cara, não tem. Se você gostar daquilo que você faz, você vai fazer bem feito. E hoje tem uma demanda legal aí pra Estela. Tem. A oftalmopediatria, né, ela cresceu muito. Nesses últimos 10 anos, ela adquiriu uma posição muito diferente do que a gente via 10 anos atrás. Então você falou da pediatria, mas hoje o estrabismo, assim, aquele... É que essas duas... Aquela criança que ficou adulta e não tratou. Tem jeito ainda? Tem. Não importa a idade? Não. Importa muito mais o tipo do estrabismo, a quantidade de correção e, acima de tudo, a expectativa do paciente. Né? Então, assim, eu tenho um olho muito torto. Olha, conseguimos chegar até aqui. Que às vezes não vai ficar 100%. Né? Perfeito. Só que isso, se você conversar talvez com um colega que não tenha essa subespecialidade, talvez ele vá levando para uma conversa mais assim de mas não é muito bom. E se você conversar com alguém que entende mais aqui, ele fala, não, veja, nós vamos começar... Mas a pessoa estrábica, ela enxerga bem? Eu faço em Algumas sim, outras não. E qual que é a... Geralmente quando ele é pra fora, desde criança, geralmente enxerga bem. Se é aquele estrabismo que surgiu depois de adulto, que a gente chama de um estrabismo sensorial, por má visão, também vai desviar pra fora, mas não vai ter boa visão. Isso pode acontecer? Pode. Em qualquer pessoa. A pessoa tá normal e ela pode... vai ter uma doença por trás, né? Entendi. Então, sempre assim, não é nada por acaso. Não é nada por acaso, assim. Agora, talvez aquele que merece uma atenção especial são as crianças pequenininhas que entortam pra dentro. Esses daí, se a gente não trata a tempo, acaba levando um problema de desenvolvimento ocular. Então, são esses pacientes que você tem que operar muito precocemente. Esses pacientes têm que operar antes dos 2 anos de idade. Olha só. Criança é muito sensível, assim. Então, por exemplo, catarata. Quando existe catarata congênita, a criança nasceu com catarata. Se ela nasceu com um olhinho com catarata, tem que operar esse olhinho até 6 semanas de vida. Por quê? Porque senão ambliopisa, não desenvolve aquele olho. O cérebro entende que aquele olho não vai enxergar e aí você pode operar depois e não vai desenvolver. Não desenvolveu. Não desenvolve. Perde tipo como se fosse uma conexão ali com o cérebro. Exatamente. Desenvolvimento. Porque não vou mandar mais nada pra lá, energia. A criança ela não nasce enxergando 100%. Uhum. Então ela vai desenvolvendo essa visão até os seus 5, 7, 8 anos. Né? Isso de pouco a pouco. E o que estimula a desenvolver a visão é a luz chegar de forma adequada lá na fóvea, lá no centro da visão. Se essa luz não chega de forma adequada, não forma a rede neuronal, aquela informação não chega de forma adequada no cérebro
e eu acabo que não consigo ter especialização dessas células suficiente para conseguir gerar a visão. Então, vamos falar de BO dos pais de primeira viagem. Para você, papai de primeira viagem, que tá me olhando agora esse podcast. Eu sou pai de 3 meninas. Qual que é o erro do pai hoje? Sei lá, filmar de perto o bebê com a câmera, com a luz. Tem alguma recomendação que você daria para os pais de primeira viagem? Assim, luz muito forte no berço. Existe uma retinopatia por toxicidade de luz? Existe. Mas tem que ser campeão para conseguir fazer, né? O sol consegue com isso com muita facilidade. Por isso que lá quando tem vai passear eclipse, quando tem eclipse, não sei o quê, não olhe direto pro sol, porque isso sim pode queimar. Agora a luz do celular, puxa, se bem que hoje o pessoal tá abusando tanto que eu também não tô duvidando. Mas talvez não seja o maior erro, né? E é até difícil falar em erro, porque quando a gente é pai, a gente vai aprendendo, né? Acho que todo pai sabe, você falou, se viesse com um manual pronto, era muito mais fácil, cada um tem um jeito, né? Assim, mas talvez o que poderia ficar de mensagem sim para esses pais? Levem suas crianças para o oftalmologista. É tão importante quanto a puericultura. E hoje a gente tem uma boa relação também com os pediatras que mandam isso, né? Precisa avaliar. O olho é tão pequeno, é tão delicado que você consegue fazer diagnóstico às vezes tão precoce, né? E ajudar uma criança que talvez se não tivesse feito esse diagnóstico lá na idade correta, você perde muita possibilidade. O bebezinho tá com o olho lacrimejando muito, assim. O que é? Às vezes pode ser várias coisas. O mais comum é canal da lágrima entupido, né? Isso aí é o mais comum, né? E às vezes chega um desesperado que começa a juntar secreção, né? Entendi. Então, mas a maior parte se resolve com uma massagem adequada. Então vai lá, faz a consulta, puxa, canal da lágrima entupido, vai fazer massagem. Vamos entupir. Geralmente até os 12 meses com massagem você consegue liberar isso daí sem cirurgia. Legal. Se eu fosse hoje recomendar, a gente está no Paraná, viu, galera? Esse podcast está sendo gravado aqui no Paraná, mas a gente pode falar a nível de Brasil. Se eu fosse recomendar hoje para fazer a especialização que você faz, não sei se também você pode falar isso, a faculdade, uma especialização, você faria onde ou não? Pode parecer que eu tô puxando sardinha pro meu lado, né? Mas desde pequeno a gente tem uma boa relação com alguns oftalmologistas que até hoje são referência. Né? E aonde eu fiz lá em Curitiba, apesar de ser aqui próximo, é um excelente centro de formação. Né? Tanto em quantidade, qualidade. A gente tem serviços realmente muito, muito bons. Né? Se eu falo de um, o outro vai ficar com... Sabe aquele negócio? Não vou falar o nome de ninguém. Isso. Porque senão alguém vai ficar chateado comigo. Mas assim, onde eu me formei, eu não teria receio nenhum de falar que é um excelente lugar, assim. Você pode falar onde você se formou? Eu me formei, eu fiz evangélico e depois eu fiquei no Hospital de Olhos, Paraná. Lá em Curitiba. Então você fez na PUC? No evangélico. E depois no Hospital de Olhos, Paraná. Depois foi a especialização. E a subespecialização lá. Foi lá, a especialização e a sub. Porque assim, entenda que quando você tá ali na formação, você não tem acesso tanto equipamento. Né? Você tem um perfil de paciente totalmente diferente, um perfil de equipamento totalmente diferente, e na hora que você entra num hospital privado no qual você tem acesso a tudo, aí você entra num outro mundo. O que é bom, porque se você aprende a fazer sem muito recurso, na hora que te dão um recurso na mão, você fala assim, opa, nossa, que beleza. Né? Então isso... Ajuda também. Ajuda. Se você aprende a pescar com uma lança, na hora que der uma vara, você faz miséria. Mas você sabe que eu entrei na comunicação, né? A minha paixão sempre foi rádio. Sempre. Desde moleque, assim, eu queria ser radialista, eu queria falar. E aí, quando surgiu a faculdade de comunicação, publicidade e propaganda, só que não tinha muito estúdio. Tinha estúdio, mas era poucos equipamentos. Aí eu descobri que na Tuiuti, lá de Curitiba, tinha um estúdio completo de rádio, e quem dava aula de rádio era radialista mesmo. Legal. Era professores. Aí, sim, mas pegando um contraponto que você falou. E foi uma decisão que fez eu ir atrás. Só assim, uma recomendação, né? Que eu acho que dá pra dar pra galera, assim, ele tentar... O duro é saber o que quer, né? Eu acho que a medicina, ela vai abrir esse leque, mas a pessoa que já tá com esse viés, né, pro lado da oftalmologia, é legal também saber essa questão desses equipamentos que vai dar base nesse estudo, né? Nessas aulas depois, que acho que é muito importante. Sim. Pro desenvolvimento e não só ali na parte teórica, porque
Medicina é uma coisa que eu vejo assim, acho que tudo, mas você só aprende vivendo, sentindo o cheiro, pegando na mão. Não adianta você sentar aqui e me dar 30 casos, se você me der 2 pacientes e me colocar todo um caso, puxa, a gente aprende tanto. Tanto é que uma das coisas que eu gosto bastante às vezes de participar de debates de casos complexos. Porque na hora que você começa a abrir pensamento de um colega, de outro, você fala, nossa, posso pensar desse jeito também. Né? Isso acaba abrindo... um outro ângulo de visão. Exatamente. Como eu disse, eu não sou dono da verdade, acho que ninguém é. Mas na hora que a gente senta e começa a conversar sobre alguma coisa e você começa a trocar ideias, às vezes te abre portas que você fala, puxa... Recentemente, a gente teve um caso bastante emblemático aqui, de um neném que nasceu com uma deformidade. E a solução para isso, diante de tamanha complexidade, não foi a gente que tratou, a gente encaminhou para um colega lá de Curitiba, ele trata até hoje. A solução que ele teve, ele conversou com um outro colega, que também tinha um colega lá americano, e a solução que foi encontrada foi assim, bonita. Assim, sabe? E muito mais simples do que você estava pensando, meu Deus, nós vamos ter que fazer isso, aquilo. E assim, lógico, não é simples, mas estou dizendo muito elegante, assim. Então, trocar ideia, principalmente em casos complexos, é uma coisa que ajuda demais. Eu acho que tudo na vida, né? Na hora que você tá com problemas, você vai falar, deixa eu falar com quem tem experiência. Aí você já escutou 3, 4 experiências naquilo, você não casou bem, aí você vai, né? Então eu acho que você tem que ter essa humildade para conseguir ter resultados melhores. Ô, Ricardo, já tô falando de rotina, assim, indo um pouco assim, agora já para as partes finais aí desse bate-papo. A tua rotina, tipo assim, você fica muito cansado, que essa é uma profissão que cansa muito, porque eu vejo que tem alguns amigos meus que eu jogo tênis, que são cirurgiões, que você, rapaz, essa semana foi pesado, com dor na coluna, porque às vezes é muito tempo de pé, né? Então, o cirurgião, ele tem é um desgaste, né? Eu opero sentado, isso então eu não sei disso. Cansar, eu acho que talvez você cansa muito mais a cabeça do que propriamente o corpo. Então, para cirurgia é tranquilo, é sentado. Não, a parte física, eu acho que talvez é a última que cansa. Mas a cabeça, lógico. E isso quando você abre o teu consultório, na hora que o paciente marca a consulta com você, ele não vem dizendo o que ele tem. Né? Então, você pode encontrar desde coisas simples que te consomem muito menos, até coisas muito mais complexas, histórias muito tristes, né? Então, isso às vezes consome, né? Você olha... história que você fala, puxa, você reflete na tua vida também, sabe assim? Então, até pegando esse gancho aí, esse caso, essa polêmica que tá agora do metanol aí. O que o metanol faz nos olhos? O que chega a dar cegueira aí? Por que ele deixa a pessoa cega? O que é o ele apresenta uma toxicidade a nível do nervo óptico e isso acaba que não transmite. Você tem o olho, mas não chega no cérebro. E não tem solução depois. Então, eu acho que assim, conforme você tiver mais casos, tomara que não tenha, mas... Você não pegou nenhum caso aí? Não. O pessoal tá comportadinho. Mas assim, um dos tratamentos é álcool, né? É álcool. Então, o metanol, ele vai ser metabolizado no fígado. E quando ele tem uma competição com o etanol, e se você tiver etanol circulante no sangue, o fígado vai acabar preferindo metabolizar o etanol antes do metanol, dá tempo do metanol ser excretado pelo rim. Então, por isso que um dos jeitos de tratar isso mas identificar o caso, tratar a tempo, não é fácil não. Então, outro tipo de cegueira que acontece, daí seria relacionado a algum outro tipo de doença, vamos supor, diabetes, por exemplo. Diabetes tem bastante, né? E diabetes, esse o problema... É o primeiro caso, seria dar mais a cegueira? Não, a maior causa de cegueira no mundo é catarata, mas é uma cegueira reversível. Isso que eu ia falar, dá pra... Aí você tem os casos de glaucoma, que também muitas vezes são assintomáticos ou muito pouco sintomáticos. Então o paciente, ele chega para fazer uma consulta de óculos. Né? E aí você vai examinar o nervo dele, tá escavado, você vai medir a pressão, tá alta, né? Então você tem os casos de glaucoma. E você tem os pacientes diabéticos. E os pacientes diabéticos, especialmente homens jovens,
não são tão fáceis de tratar. Porque é aquele cara que descobriu diabetes nos seus 30 e poucos, 40 anos, não sentia nada, glicemia de 150, 200, 250, 300, mas não sinto nada, e vai tocando. Quando doce, dá 5, 8, 10 anos de diabetes, aquilo começa. E quando começa, ele começa pra valer. Então não é que assim é de pouquinho. Aí o cara chega e fala, não, agora eu tô controlando. Tudo bem, tem que controlar, porque senão a luta é perdida. Mas não é só controlar. Aí o problema ficou mais sério. Então tem tratamento, tem cirurgia, tem medicação, tem laser, tem todo um arsenal para isso. Mas é uma cirurgia de difícil tratamento. Aliás, uma doença que consome muito. E às vezes você tem aquele paciente perdendo visão, ou você tem a família inteira sofrendo a dor do paciente para isso. E muitas vezes ele chega e fala, doutor, nunca cuidei mesmo. Você vai falar o quê? E geralmente é referente a uma vida desregrada, vamos dizer assim, na alimentação. Olha, eu já tive... Eu tenho pacientes que têm uma glicemia alta, você tá crente que vai ter alguma coisa no fundo de olho, você vai lá e não tem nada. E você tem pacientes, às vezes, que até que controlam bem. E você vai lá e encontra a retinopatia diabética. Então não dá pra gente culpar só uma coisa. Né? São várias e várias coisas. Mas, vamos lá. Eu tenho coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Meu corpo, a genética... Não tem como. Não tem controle. Agora, o que eu como, a medicação que eu uso, o cuidado, a seriedade com que eu levo o tratamento, isso tem controle. Então, não adianta eu querer, como diz, vestir a batina e dar o sermão. O senhor deveria... Não, eu não faço isso. Não tem como fazer. Não faço isso. Né? Eu, às vezes, assim, quando chega e tá muito no oba-oba, o senhor tem isso, assim. Não, eu sempre fui assim. Falou, vem cá, pera lá. Eu quero te explicar que vai ser assim, 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 assado. Aí o cara dá uma assustada e fala, não tô falando por mal, mas eu preciso entender que você tá comprometido com o teu tratamento, senão eu não vou conseguir te tratar. Você vai fazer de conta que você tá sendo tratado, vai fazer de conta que eu tô te tratando, e isso não vai acontecer. Aí o cara dá uma... Já dá aquela gelada. Aí o cara diz, não, agora eu entendi. Mas, e assim, a maior parte agradece. Fala, se alguém tivesse falado comigo antes desse jeito, eu não tinha chegado aqui. Meus amigos, olha só quanta coisa, hein? Mercado. Vamos dizer assim, hoje a pessoa sai da faculdade, vai montar um consultório e ela fala assim, doutor, mas aqui na minha cidade já tem um oftalmo. Cabe mais? Vai da quantidade obviamente, de habitantes da cidade, da macro-região. Ou assim, um oftalmo, vamos imaginar assim, para quantas mil habitantes? Tem esse cálculo? Existe esse cálculo, mas assim, quando a gente começa a ficar subespecialista, vai mudando, entendeu? A galera se eu tivesse, assim, um oftalmo que atende geral e só ele faz tudo, é difícil, quem vai fazer tudo? Então, essa conta fica muito mais... Era muito mais fácil antes. Agora você tem colegas que são subespecialistas que só atendem aquela coisa. Agora que tá fazendo esse podcast, vamos pegar um corte bem caprichado. Então, se o cara quiser fazer um tratamento com o Ricardo Bardal, não importa a cidade, que é a tua especialização... É segmento anterior. Então sim, quero fazer cirurgia refrativa, quero tirar o óculos, quero operar catarata, é aquilo que eu mais gosto de fazer. Tá, e vou imaginar o seguinte, hoje você tá geograficamente... precisa de fazer a cirurgia aqui, ou você pode utilizar outras clínicas, vamos supor, de colegas parceiros? A gente tem colegas parceiros, eu consigo operar aqui, eu consigo operar em Curitiba, eu consigo operar em Assis, eu consigo operar em Ourinhos. São Paulo. Porque como você vai montando assim uma rede de confiança, que o cara também não abre o seu hospital para qualquer um operar. Então, como a gente acaba montando essa rede de confiança, eu tenho essa possibilidade. Mas a maior parte dos pacientes eu acabo operando aqui. Certo. Como é que funciona essa parceria, cara? Uma curiosidade. Você vai operar lá em Curitiba, por exemplo, num hospital de um colega ou numa clínica. Você paga como se fosse uma locação? Isso. Então tem uma taxa aqui. Tem uma taxa do laser, uma taxa de sala, eu pago, opero meu paciente e pronto. Então, não necessariamente você tem que estar com aquele médico que é dono da clínica junto com você. Não, mas ele não vai abrir para qualquer um. Mas a responsabilidade daquela cirurgia passa a ser tua. Não vai esbarrar nada na clínica que foi local. Logicamente, eu tenho que ter aparelho novo, calibrado, que eu confie, senão também não vou lá. Isso. E aí você faz esse checklist antes, né? Obviamente você já sabe se tem aquilo, nada. Você tem gente, você sabe que é séria.
Então, isso aí então já abre a cabeça da galera que você não precisa ficar preso hoje, né? Se você tem uma rede de contato, você pode fazer cirurgia, trabalhar onde quiser. Sim. Tá, pra encerrar, então, se você não fosse oftalmo, o que você queria ser? Lá na tua infância você pensou, eu acho que eu queria ser músico. Você sabe que a música veio muito depois. Muito depois. Eu sempre gostei de música. Então, assim, eu um baita de um músico, né, Bruno? Diga-se de passagem. Obrigado. Puxa, você sabe que eu já fiz essa pergunta pra mim mesmo. Quando eu tava na faculdade, talvez eu tenha tido um flerte com uma obstetrícia. Talvez eu tenha tido um flerte com a cirurgia vascular, mas foi tão curto que eu nem me lembro. Então, assim, eu gosto, sempre gostei. Mas seria dentro da medicina mesmo. Você não se vê fora da medicina. Nunca. Eu tenho meus gostos, eu gosto de cozinhar, eu gosto de tocar música, mas talvez sim eu gosto de fazer isso pra mim. Né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa senão não que eu faço. Então, pra encerrar, Ricardo, aquela câmera ali é tua, pra você falar com esses alunos ou com esses futuros amigos profissionais, ou até com clientes, né? Com pacientes. Primeira coisa, qual que é a recomendação que você daria pra galera que tá hoje estudando e, sei lá, uma palavra de incentivo aí pra eles, o que você fala? Eu diria assim, se apaixone por aquilo que você quer fazer. Se você tiver paixão por aquilo, tudo fica mais gostoso, mais fácil e você consegue desenvolver tudo de uma forma muito mais leve e muito mais produtiva, né? Eu acho que tudo que você fizer, nada é perdido. Mas eu acho que fazer um curso de... Não, faça. Tudo você aproveita. Até o que você achar que você não serve naquele momento, algum dia vai servir, né? E não tenha preguiça. Você não pode ter preguiça de correr atrás. Nada vai cair no teu colo, né? Então eu acho que se você gosta, se você tem paixão, se você vai atrás, não tem como dar errado. Exatamente. Como se diz, né? Ninguém vence uma pessoa altamente disciplinada, que é a pessoa que é obstinada por aquilo, né? Sim. E, bom... O Instagram seu, onde acha o Ricardo, como é que eu... Puxa, eu tô lá na Bahia, adorei esse cara, tô vendo esse podcast agora, que se Deus quiser vai rodar o Brasil, esse conteúdo. Aonde eu acho o Instagram, endereço, telefone, fala aí. Eu tô aqui em Santo Antônio da Platina, né, Paraná. O meu Instagram é o dr.ricardobardal. E o telefone da clínica é 43 3534 4717. A gente está aqui para poder prestar sempre o melhor serviço, o melhor cuidado, né? Na verdade, eu vejo isso mais como cuidado. Então, quando eu abro a porta do meu consultório, eu penso que eu tenho que cuidar daquela pessoa como eu gostaria que fosse cuidado, né? Então, se você entende o que eu estou falando, se você quer esse cuidado, eu estou aqui para poder te ajudar. Olha aí. E você falou que a tua clínica tem 4 oftalmos. Então, quais são as especialidades todas hoje da clínica? Então, a galera... a gente tem oftalmologia pediátrica, né? Estrabismo, que é a doutora Estela, que é minha esposa. Tem retina, né? Então, segmento posterior, com a doutora Anne Margaret. E a doutora Elizabeth também está trazendo a cirurgia de pálpebra para cá. Então, a gente consegue dar conta, assim, de uma... Praticamente tudo. Exatamente. Olha aí, galera. Bom, não pode deixar de passar em branco um presente pro doutor. Opa. Aqui não sei se ele gosta, né? Uma cervejinha, um copo aí da... como é que é o nome dessa cervejaria? Schornstein. Patrocina nós aí, Schornstein. Aí sim. Muito obrigado. Beba com moderação, bem geladinha. Espero que goste. Tocando lá uma viola, que eu sei que você gosta bastante. Eu curto. Cara, gostei bastante, cara, de verdade. Você é um cara que eu gosto, admiro, né? Como pessoa, como profissional, como pai, né? Como um profissional, né? Eu tenho certeza que abriu bastante. Galera, é isso aí, né? Encerrando mais um Chá de Cadeira. E espero que ajudou você de alguma forma. Esse é o primeiro episódio da série Profissões. E hoje eu bati um papo com o Ricardo Bardal, que é oftalmo. Então, assista esse podcast, encaminha aí para o teu neto que quer fazer, para sua neta, para o seu afilhado, para o seu vizinho, para sua comadre. Ou, né, encaminha esse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembrando de novo, Baby Duck, o body mais confortável do Brasil. Vou deixar o cupom de desconto para você que é papai fresco e mamãe fresco, papai de primeira viagem, para você poder comprar no nosso site com 15% de desconto. Valeu, Rick. Valeu. Muito obrigado. Sim. Valeu, gente. Até o próximo Chá de Cadeira, se Deus quiser.